Rafaela! Oi, oi, boa noite! Oi, oi! Ó, a Estelinha acabou de entrar. Olá, boa noite. Boa noite. Deixa eu ver a posição aqui. Oh, mas estamos aqui Não, vamos ajustando, porque assistindo. tá toda uma aparelhagem aqui para sustentar esse celular. Mas não tem nada, não. É. Deixa eu ver quem está aqui. O Técio amigo, maravilhoso, obrigada por estar aqui. Rafaela Pedro, nossa parceira. AC Aquática. Oi, boa noite. Doutor Técio Cavalcante. Vamos deixar o pessoal entrando aqui. Pandora. Ai, que legal. Anne Carvalho. E aí, Estela? Tranquilo? Vamos conversar hoje, tudo tranquilo. Vamos conversar um pouquinho sobre o cuidador hoje, né? Muita gente estava me perguntando, Estela, você vai falar sobre dicas de como tratar o idoso? Não. Hoje a gente vai falar sobre o cuidador, e quem cuida, que muitas vezes adoece, né? E É, muitas essa, vezes. é esse o nosso tema hoje para falar. Deixa eu fixar aqui o tema. Estela, vamos nos apresentando, né? Antes de eu colocar o tema aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou Lani Lucena, sou psicanalista, colega da Estela, lá no Centro de Reabilitação, aqui do Marcelo. Trabalhamos juntas lá, né? Sim, sim. Estelinha também é a geriatra, que é o xodó da minha mãe. É quem cuida, e muitas vezes ela acaba fazendo um pacote, né? Ajudando as amigas. A dengue maravilhosa, né? E, enfim, trabalho também com escrita expressiva, escrita terapêutica. Me intitulo sempre como uma buscadora por conhecimento, sempre atrás de ferramentas para desenvolver o melhor trabalho, para sempre levando as melhores possibilidades para as pessoas, né? E a minha convidada é a Estela Rodrigues, geriatra, e ela vai falar um pouquinho sobre ela e o trabalho dela. Fala aí, Estela. Joia. Muito obrigada. Obrigada às pessoas que estão assistindo, né? Que tiveram interesse por esse conteúdo, né? É sempre difícil cuidar de alguém e principalmente cuidar de um idoso é um ato muito complexo que envolve conhecimentos, que envolve emoções, emoções novas, emoções antigas, né? E no dia a dia, o ato de cuidar de alguém tem muita coisa boa. Você aprende muita coisa com a pessoa quando está cuidando de uma pessoa idosa, né? Tira lições de vida enormes. Aprende do conhecimento também técnico de saúde,
né? Aumenta um vínculo ali, muitas vezes, familiar, naquele ato de cuidar de uma pessoa. Então, assim, o ato de cuidar tem muita coisa boa, muita. Mas não é incomum a sobrecarga, o outro lado, sabe? É quando o acompanhante, aquele cuidador, fica sobrecarregado por não dar conta de toda a situação. Porque aquela pessoa que cuida é justamente quando o idoso ele não está conseguindo fazer mais suas atividades básicas. Então, o que seria isso? É justamente quando ele vai tomar um banho, ele precisa de ajuda, para caminhar ele precisa de ajuda, para comer ele precisa de ajuda. Então, esse dia a dia repetitivo, né? Você até cuida uma vez, duas vezes, mas você cuidar sozinha de uma pessoa nesse estado é muito desgastante. O que mais a gente escuta falar assim dos acompanhantes é: doutor, eu não tenho um dia santo feriado. É todo dia, isso todo dia, assim, sabe? E muitas vezes vem a questão cognitiva, né? E aquele paciente, aquele acompanhante, às vezes nem reconhece aquele idoso. Fica, meu Deus, mas mamãe não me reconhece mais e sofre por isso, né? Ou então fica naquela sensação, meu Deus, mamãe está fazendo coisas, ou papai, enfim, que está fora totalmente. Ela não era assim, ela está agressiva, ela era uma pessoa extremamente carinhosa. Eu não a reconheço em alguns momentos. Então, a doença também traz isso, principalmente quando vem associada a uma demência, sabe? E cuidar desse paciente requer muito esforço, muita paciência. E a gente, vamos ser sinceros, não é sempre que a gente tem essa paciência, né? E aí é onde a gente se perde um pouco no tratamento do doente, porque tudo que o paciente precisa, muitas vezes, é do cuidado, da paciência, né? Que você repita o que ele perguntou trocentas vezes e você, com a maior paciência e calma do mundo, vá lá, repita como se ele não tivesse dito nada, sabe? Mas isso para o cuidador, seja ele um cuidador profissional ou seja ele um cuidador familiar, às vezes é difícil, porque vem sentimentos assim como um sentimento de tristeza de ver aquela pessoa naquela situação, fica pensando, meu Deus, como era, tem um sentimento de pena. Eu li recentemente uma coisa que é muito verdade, assim, não tenha pena de alguém, tenha caridade, assim, uma coisa que aquela pessoa teve uma vida que prestasse, você, é quase como você menosprezar, sabe? Tudo que ela viveu. E ela viveu muito, e viveu caridade por alguém, você leva isso em consideração e ajuda aquela pessoa. Compreende? É um pouco diferente e é importante a gente ter isso. Mas muita gente sente pena, sente tristeza, sente culpa, né? Muitas vezes filhos, marido, por coisas que fizeram antes na vida, sabe? Atitudes que nem cabe naquele momento estar pensando, mas é muito frequente. A culpa de não conseguir dar conta integralmente, assim, de todo o cuidado, porque assim, às vezes você quer dar o cuidado pleno para o idoso, né? Tudo que aquela pessoa merecia. Então, ter um cuidado com todos os profissionais, um cuidado integral de ser de manhã, de tarde, de noite. Mas essa pessoa trabalha, essa pessoa tem filhos para cuidar, essa pessoa tem marido, tem... Eu estou dizendo sempre assim porque a maioria dos cuidadores, no final das contas, acabam sendo únicos na família e normalmente é a mulher, normalmente é uma filha. Isso é extremamente comum, né? Não deveria ser assim, mas assim, o mais comum é ter, sei lá, tem 6 filhos, mas tem um que cuida daquele idoso. Tomou, digamos, a responsabilidade para si. E muitas vezes a pessoa não escolhe essa responsabilidade, sabe? Ela vai atrás, meio que quase que uma resignação. Ela aceita aquela função, sabe? Por amor àquela pessoa, porque acha que é obrigação, né? Porque quer retribuir, né, tudo que ela fez.
mas às vezes a ansiedade que ela se encontra, essa culpa de não conseguir dar conta de tudo, né? A tristeza muitas vezes de eu estou dando o meu melhor e eu não estou vendo uma melhora do meu ente querido, né? Ela está evoluindo com pior, ela só piora, né? É uma sensação de frustração, quase como se não tivesse conseguindo dar conta, sabe? São sentimentos muito frequentes, assim, e, assim, muitas vezes, não é raro, assim, chega o acompanhante estressado, chorando. Quantas e quantas vezes o acompanhante não caiu no choro na minha sala? E aí você olha para a situação do paciente e você analisa que quem está doente naquele momento ali é o acompanhante, né? Então, quando você para e que vive nessa rotina, né, repetitiva, e você começa a ter cansaço do nada, dores no corpo, né? Irritabilidade. Você, de repente, tinha uma paciência de repetir 10 vezes a mesma coisa para o seu pai, e agora não está tendo mais essa paciência, né? E você fica preocupada com mil e uma coisas. Às vezes você fica tão estressada que você fica, pronto, vou deixar meu emprego, vou deixar filho, vou deixar marido, porque você acha que não dá de conta e que naquele momento você tem que ser integral para aquele ente querido que está precisando. Você tem que cuidar, mas acima de tudo, você tem que ter noção que essas outras coisas fazem parte da sua vida. E que você tem que ter isso até para ser uma válvula de escape do que você vive no seu dia a dia, sabe? Então, é muito importante ter essa válvula de escape. Você ter momentos com outras pessoas que sofrem do mesmo mal. Que você cuide da sua saúde física e mental, sabe? Então, são essas coisinhas que a gente vai conversar aqui e que é importante a gente ter a noção. Lani, ela está como profissional e está como cuidadora, né, Lani? É, eu, eu vejo assim, sempre foi algo que desde pequena, eu acho que assim, que tudo que somos na nossa vida adulta é a soma, é o reflexo da nossa história, né? Isso é inegável, inevitável. Então, muitas coisas reverberam. E eu acredito que para sermos indivíduos bem resolvidos, prósperos, na nossa vida adulta, a gente precisa desvendar toda a nossa relação com os nossos pais. Né? A gente até vê muito falar sobre constelação familiar. Então, precisamos entender o contexto que nós estamos, né? Eu me colocando nessa posição de filha. E eu sempre tive um medo muito grande, ainda quando eu era bem pequena, bem jovem, do envelhecimento da minha mãe, especificamente. Eu ficava pensando, meu Deus do céu. Estão falando que seu áudio está baixo. Seu áudio está baixo para algumas pessoas. Alguém mais, alguém mais está com dificuldade de ouvir? Escreve aí no comentário, por favor. Então, é muito importante, né, que, que o cuidador, sendo um familiar, né, na posição de filho, entenda bem essa relação, né, e procure fazer as pazes, muitas vezes, né? Pronto, Michele Lourenço, ouço bem, aqui está ok. Então, Bom, ok. por aqui. Minha chefe. Então, assumir o papel de cuidador faz com que aquela pessoa, aquele familiar, passe a experienciar, né, esse exacerbado senso de responsabilidade que muitas vezes a pessoa ela se coloca, como você mesma falou, que muitas vezes a família é até numerosa, mas aí sempre tem aquela pessoa que ela
tem mais disponibilidade, tem mais uma sensibilidade, se coloca mais à disposição e acaba assumindo aquele papel, né? E é como se... E às vezes eu escuto muito as pessoas falarem assim, sobre carregar a própria cruz. Então, às vezes a própria esposa fala do marido, o marido fala, temos que carregar a nossa cruz. De uma forma amorosa. Mas quando a gente vê num aspecto geral, a gente vê que é um senso de responsabilidade, né? Muitas vezes em contraposição com o senso de liberdade que vamos perdendo em função de assumir esse lugar de cuidador. Porque isso envolve, muitas vezes, a perda na vida pessoal, na diminuição da própria independência. É como se aquela vida ficasse ali meio que estacionada por um tempo indeterminado. E quando se trata de um idoso, de alguém que você sabe que cada vez mais você vai se conscientizando que o estágio do envelhecimento vai cada vez se acentuando. Quando há quadros de doença, a doença vai progredindo. Então, há várias restrições na vida dessa pessoa como cuidador, né? Então, restrição do tempo, a pessoa acaba, às vezes, se esquecendo, as atividades pessoais, a relação, muitas vezes, com o esposo, com os filhos. É como se tudo ficasse para um segundo plano. Isso há uma grande perda, às vezes até na própria autoestima da pessoa, né? Você fica, poxa, todo mundo está vivendo sua vida, às vezes até um certo rancor de outras pessoas que poderiam estar ali ajudando e não estão por alguma razão, gera alguns desconfortos, né? Dentro da própria família. Então, é uma grande sobrecarga, mas como eu escuto da Estela, né? A Estela fala 3 palavrinhas mágicas, né? Que a gente acaba adaptando, né? Que é paciência, paciência e paciência. Verdade, Aí né? a gente vai buscar a nossa amorosidade, vamos buscar todos os recursos que possa estar aí estimulando a pessoa para que ela não vá perdendo as suas habilidades, para que esteja sempre confortável. Porque você sabe que quando aquela pessoa se vai, a gente vai sentir saudade, vai sentir a falta, vai sentir o vazio daquele ente. Então, é uma missão, né? Uma missão amorosa que a gente se dispõe. Mas, assim, eu sei que existem essas grandes dificuldades, né? Inicialmente, até você compreender, né? Que muitas vezes é preciso se dispor, né, Estela? Sim. Não, com Como se certeza. O que- Eu tem uma vou até perguntinha. o final, Técio. Anotei aqui, Parabéns, nesse, pro- imaginando nesse, que não está de vou responder no final, não se preocupe. Mas eu queria pegar o gancho do que Lani estava falando e para que as pessoas realmente se identifiquem. Porque muitos cuidadores que estão escutando aí, enfim, vão escutar, acham que sua vida tá ok, é minha missão, como você mesmo disse, e eu tenho que dar o meu jeito. E tudo bem se você não está conseguindo dar conta de tudo, sabe? É claro que você vai tentar, mas você tem que saber os seus limites. Até porque quando você sabe seus limites, você consegue aceitar uma ajuda. Tem pessoas que assim dizem, mas Estela, quem sabe cuidar de mamãe sou eu. Mas você não deu oportunidade, talvez, para o seu irmão ter esse cuidado. Se você também não der, você não vai conseguir, que ele não vai ter conseguir esse vínculo, que talvez seja tão bom também para ele, sabe? Então, às vezes, você tem que dar essa oportunidade também para as pessoas, não só para você ter um momento
de respirar e voltar a ter aquela paciência plena, né? Mas também para isso, para que as outras pessoas tenham a oportunidade de interagir com esse idoso nesse momento. E a gente tem tanto a aprender nesse momento, nesse ato de cuidar. Então, é o primeiro ponto que eu sempre digo, assim, quando chega algum familiar muito, muito agoniado, muito estressado, eu digo logo assim, é hora de dividir tarefas, sabe? Vamos dividir tarefas. Quem é que pode lhe ajudar? Ah, mas eu não tenho ninguém, eu sou filha única, eu tenho que cuidar. Tá, então é hora de procurar um profissional, na medida do possível, um cuidador profissional, que lhe ajude em determinado, nem que seja 2 horas na semana, mas você precisa de um momento seu. Um momento em que você vai ter os seus problemas outros, os seus problemas com o filho, seus problemas com o esposo, né? Já escutei coisas do tipo assim, não, mamãe fica entre eu e meu esposo, dorme entre os dois. Isso você olha assim, é de um carinho imenso para com sua mãe. Mas você se coloque também na posição do seu esposo. Que vida a gente está levando, né? Então, assim, e é muito comum o cuidador ficar naquela coisa fechada assim, voltada só para o idoso, e quando esse ente se vai, fica aquele vazio. Meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? O que é que eu vou fazer agora da minha vida? Porque a minha meta de vida era cuidar de mim. Quantas e quantas vezes acontece isso? Né? Muito. Então, assim, você permanecer nos seus vínculos de trabalho, no seu vínculo social o máximo possível, é um dos pontos que você deve adotar, sabe? Um outro ponto, dividir as tarefas, né, com os demais. Você deve também, sei lá, sempre conversar. Por exemplo, quem é cuidador de um idoso, por exemplo, com demência, muitas vezes tem problemas sérios dentro de casa, assim, sabe? Não só com o paciente de demência, tem todo um conflito de gerações, muitas vezes, e tem, como eu falei, muitas vezes a doença deixa a pessoa totalmente diferente do que era, né? Fica com insônia, trocando o dia pela noite. Então, você passar noites e noites sem dormir é complicado. Então, tudo isso é muito complicado. Então, você tem que ter o discernimento de poder passar isso para outras pessoas e se comunicar também com outros cuidadores que passam pelo mesmo processo. Às vezes é muito bom a gente falar com um fulaninho que também tem um pai que tem demência, sabe, que passa numa situação semelhante, porque no ato que você fala, é como se você tá dizendo, tá vendo, você me compreende, você passa algo similar, não é verdade? Então, assim, meio que se encaixa. E isso você pode fazer através de uma rede social, porque existem grupos, né, de ajuda, existem grupos que é só de cuidadores, por exemplo, de Alzheimer, pessoas familiares que vão ali falando do seu dia a dia, das suas dificuldades. Ali você... E o que é que você consegue ali? Você, às vezes, consegue perceber que o seu pai não é tão difícil quanto, por exemplo, um outro familiar. Você percebe muitas vezes assim, uma ideia que uma pessoa teve, de repente você pode tentar contornar ali na sua situação. Então é muito bom você estar socialmente integrada, né? É muito bom e muito importante que você vá à busca de conhecimento. Conhecimento sobre a doença do paciente, como é que aquela doença vai evoluir, sabe? Porque quando você tem um problema e você quer trabalhar naquilo, e você quer modificar aquela situação, você tem que procurar saber como é que aquilo vai se comportar. Então, eu sempre falo com muita sinceridade para os meus pacientes, né? Quando a situação está num estágio em que a gente precisa falar de cuidados paliativos e volto, eu sempre gosto de enfatizar. Cuidados paliativos não é só cuidados de fim de vida. Quando você tem uma doença que ameaça a sua vida, a partir dali a gente já está fazendo cuidados paliativos. Então é isso, você tem que conversar com antecedência,
o que é que pode, olha, pode acontecer isso, isso e isso. E se acontecer, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que se preparar, a gente tem que pedir apoio dos profissionais de saúde. Olha, mamãe está com essa situação, o que é que eu posso fazer? Né? Então, tentar resolver o problema. Se não conseguir com um profissional, vá você atrás mesmo, vá ler a respeito daquele determinado assunto, sabe? Quando você tem informação na sua mão, as coisas ficam bem mais fáceis, sabe? Então, esse é um outro ponto-chave muito importante. Vá atrás de saber o que é aquela raio de doença que mamãe tem, que papai tem, e como é a evolução. Pergunta ao profissional que acompanha, não fique na dúvida, sabe? É muito importante. Cuide da sua saúde física e mental. Assim, muitas vezes o acompanhante tem aquele amor mesmo, carinho tão forte que é difícil da gente pensar na morte daquele paciente, né? Mas a morte faz parte de um processo natural da vida daquele paciente que a gente tem que pensar com muito carinho e valorizar todo o tempo de vida que ele tiver. Então, para isso, você tem que ter noção de todo o quadro clínico dele, como é que pode evoluir ou não, entende? Então, isso é extremamente importante. Então, são esses sentimentos, são algumas dessas condutas que a gente pode tomar para ajudar, né, a procurar esse apoio social. Se sente culpado por alguma... Procure um apoio psicológico. Se você tem esse medo, porque a pessoa... Uma coisa é a pessoa... Claro, ninguém deseja que o seu ente querido venha a falecer ou... Enfim, ou fique debilitado, mas a gente tem que trabalhar com a realidade e saber como agir naquela hora. Então, muitas vezes, o que é que eu me deparo? Com familiares que não ficam simplesmente parados diante da situação, assim, eles não conseguem sequer pensar na possibilidade. E isso atrapalha no tratamento, atrapalha mesmo. Né? E é importante que você, de forma precoce, trabalhe isso. Isso não quer dizer que você vai fazer o luto antecipado, né? Porque tem muitas pessoas que fazem, então vai morrer, né? E aí fica naquele sofrimento prévio, que também não é assim não é assim que tem que funcionar, sabe? Então, para isso, você precisa de ajuda. Ajuda no cuidado com o idoso e ajuda na sua saúde física e psicológica, né? E é o que muitas vezes eu digo, olhe, você está precisando de um apoio. Você precisa de um apoio psicológico para ter controle das suas emoções, né? Para você dar um melhor suporte para o seu familiar. Um melhor suporte. A melhor qualidade de vida que ele vai ter naquele período. O melhor carinho. É para isso que você tem que se inteirar de tudo, sabe? É para isso. Então, às vezes é difícil, né? Você escutar, meu Deus, mas é muito complicado você pensar nisso de forma antecipada. Mas isso é uma questão de trabalhar, se trabalhar espiritualmente, se trabalhar psicologicamente e ser muito sincera com você mesmo. Né? Isso é um ponto bem importante. E você, Lani? Diga mais as suas experiências. As minhas experiências são... elas vão... Como se, são etapas, não é, Estela? São etapas. Se parece, às vezes, com um processo de luto. Porque quando você vê, não é o primeiro familiar próximo que envelhece, né? Eu já tenho uma certa experiência, porque eu acompanhei todo o processo de adoecimento do meu avô, que tratou do Alzheimer durante 12 anos, né? Depois veio a minha avó, depois veio um irmão da minha mãe também, que faleceu
precisamos tratar dele de um câncer. Então, são coisas assim, bem próximas e cada familiar, cada mente dele demandou, como se diz assim, um olhar, né, uma percepção diferente, né, e eu vi as minhas tias cuidando, e eu vi a dedicação delas, né, mas aí quando é a mãe ou o pai, né, ou o filho às vezes, porque também as coisas elas se invertem também, né, quantas mães não precisam cuidar dos seus filhos, né? Então, inicialmente, quando se trata do envelhecimento, é algo que precisa realmente ser trabalhado, essa questão da aceitação, né? E que as coisas elas vão tendendo a ficarem mais limitadas, né? A saúde, enfim. Mas é uma experiência que realmente precisa de uma permissão e muitas das vezes a gente precisa também tirar umas férias. É, é importante, em algumas situações, você. Parece que a internet da Estela. Oi, oi. Vocês estão me ouvindo? Ou foi a internet da Estela aqui? Coloca aqui nos comentários se vocês estão. Ah, foi Estela. Deixa eu só chamar aqui ela. Pedir aqui para ela voltar. Pronto. Vamos esperar aqui, Estela. Ótimo, Slow. E aí? Pronto. Tá pronto? Deu Acho que foi a sua internet aí. bom. Então, é importante a gente tirar férias, Hum, desintoxicar um pouco a relação, porque a sobrecarga maior, assim, eu vejo muito paciente idoso, o acompanhante, o cuidador, fala assim, que a minha mãe ela é amorosa com todo mundo da casa, mas comigo ela só dá paulada. Então, é como se tudo fosse partir para cima do cuidador. Então, a mãe ama todo mundo, mas ela que é a cuidadora, a mãe só dá paulada. Então, às vezes a situação, aquela relação se torna um pouco tóxica. Precisa o cuidador, às vezes, se tiver como sair de férias. Aqui tem vezes que a minha mãe, ela vai para o sítio, fica na casa das irmãs, entendeu? E eu reservo um tempo para mim. Outras vezes eu viajo, passo meses fora, delego para outras pessoas e a gente, assim, gerenciando essa relação, essa situação, né? E tranquilo, super tranquilo, né? Então, isso é importante. Algo também que eu gostaria que Estela comentasse, que isso tem a ver com a nossa cultura, né, no Brasil, que são as instituições de longa permanência, que muitas sim, vezes existem situações bem complexas, né, difíceis nessa relação de cuidador e ente querido, né, aonde se torna uma situação assim meio que insustentável e que isso às vezes tanto vai prejudicar a própria saúde do cuidador, né, a saúde às vezes mental, como do idoso. do idoso. Você Então, fala, e as pessoas, nós temos uma cultura aonde você colocar um idoso em uma instituição de longa permanência é como se você estivesse abandonando. E não é. Às vezes é um gesto de amor,
porque a Isso. qualidade de vida daquela pessoa, ela vai melhorar, né? Logicamente, a gente precisa tomar todos os cuidados, né? Que a gente sabe que existem instituições e instituições, né? Precisa, Uhum. porque é uma instituição da sua casa. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A gente tinha comentado isso anteriormente, né? Como essa cultura, né, de identificar uma instituição de longa permanência como um abrigo, um lugar de abandono, é entranhada assim na nossa cabeça. E não é para ser assim, né? Existem instituições e instituições. Quantas e quantas vezes eu não vi um paciente assim que dentro de casa com os familiares, situações bem sérias, assim, que o paciente não tomava banho há semanas, a família não, e não era por falta de amor e de carinho da família, mas a família não conseguia contornar a situação. Levava para médico, mas não conseguia. Aí muitas vezes o paciente vendia tudo que tinha dentro de casa, e trazia gente desconhecida para dentro de casa, porque assim, realmente a pessoa estava totalmente fora de si. E a família, quando chega para você, ela chega desesperada e até pedindo mil e uma desculpa, assim, você, me desculpe por estar deixando ele aqui na instituição de longa permanência, mas é porque eu não aguento. Mas mal sabe ela que aquilo ali é um ato de amor. Ela está deixando o ente querido dela num local apropriado, com a equipe que normalmente consegue interagir melhor com a situação, com aqueles percalços de um paciente, por exemplo, demenciado, e muitas vezes ali vai ter um cuidado especializado de um fisioterapeuta, de um fono, enfim, das profissões necessárias para que ele evolua bem, uma PO. Então, assim, coisa que você não conseguiria se tivesse sozinha, muitas vezes. E aí, só a questão que a gente coloca é que, uma vez que você coloca o paciente lá, numa instituição de longa permanência, é um trabalho em conjunto. Então, a família tem que continuar vendo o familiar, tendo todo o carinho, toda a atenção, porque o que acontece, infelizmente, é que em algumas ocasiões, realmente acontece o abandono da família. Mas não é para ser assim, certo? E vai depender muito da família, sabe? Vai depender muito da família. O idoso que está lá, se ele estiver abandonado, não é por conta da instituição, é porque a família não está indo lá ver como é que ele está. Porque se tivesse indo e se ele estivesse sendo maltratado, ela estaria vendo, estaria cobrando, entende? Então, essa cultura toda tem que ser modificada, e aí eu vou puxar esse gancho e responder a Técio, que ele pergunta assim, como é que a gente deve se preparar para uma vida independente e feliz? A gente não para pensar muitas vezes que realmente a população está envelhecendo de uma forma e existe uma mudança rápida e grosseira até, assim, de como é que vai ser no futuro. Por exemplo, minha mãe, ela teve 6 filhos. E eu sempre digo, será que eu vou ter filhos? Quem é que vai cuidar de mim? E não pense, e isso não é uma coisa única minha. É algo muito que eu observo nos meus colegas. Quantos meus colegas até casaram, mas não querem ter filhos? Então, como é que vão ser, como é que vai ser esse envelhecimento? Quem é que vai cuidar de mim quando eu não estiver mais capaz de fazer minhas atividades? Porque a gente está aqui no dia a dia, a gente não pensa no futuro, né? A gente acha que vai estar assim, perfeito, capaz, com a mente capaz, com o corpo capaz para o resto da vida, mas não é assim. Então, é importante que a gente pense no futuro, pense como é que vai ser, veja financeiramente isso, porque ser idoso custa. Para você ter uma LPI, por exemplo, de qualidade, né? Um profissional que lhe ajude, se você vai precisar de um fisioterapeuta, você vai precisar de cuidados, né? Então, você tem que se preparar de hoje para ter uma poupança mesmo, uma condição futura que lhe dê conforto e estabilidade, né? Você tem que pensar e falar o que é que você deseja.
Porque se você não fala, se você não expressa as suas vontades antecipadamente, no momento que você não puder falar, as outras pessoas vão tomar por você e podem tomar as atitudes que você não queira. Por exemplo, Gostaria. você não gostaria. Por exemplo, eu não gostaria de ficar entrevada numa cama sem ter noção de nada, sabe? E se você não fala isso de uma forma antecipada, aquele cuidador seu futuro, que seja lá quem for, se é um filho, se é um sobrinho, se é numa instituição de longa permanência, enfim, eles não vão saber lidar com essa situação. Então, daí a importância de você falar, conversar, sabe? Se expressar, né? Isso é muito Expressar suas importante. vontades, né? Suas vontades e planejar. Então, quando o Tess perguntou aqui, é de extrema importância. Você tem que antever as coisas, sabe? Como é que vai ser? E até mesmo, eu falei assim, uma questão de não ter filhos, mas você pode ter filhos e você não sabe como é que vai estar seus filhos para frente, né? Se eles vão, enfim, existem, né, vários tipos de pessoas e várias maneiras de cuidar. Então, hoje, tem surgido muitas ILPIs com outra possibilidade, né? Então, existem cidades, né, voltadas assim, de condomínios só para idosos. Então, assim, a sociedade está modificando. Acho que a internet de Estela. Vocês estão ouvindo Estela? Ou comentem aqui embaixo. Deixa eu chamar a Estela novamente. Travou. Deixa eu ver se ela entra novamente. Muito importante isso que a Estela tá colocando aí. Flavinha! Vamos ver se ela entra novamente. Aí, voltou. Ver se a internet colabora para a gente aproveitar ao máximo. Ai, que bom, Flavinha, você está aqui. Quanta gente! Nós temos 15 minutinhos para a gente concluir. Eu também passei uns perrengues com a internet. Bom, façam perguntas aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Aí, Estela voltando. Voltei? Voltei. Se seu Wi-Fi estiver com algum problema e você tiver 4G disponível, Sei lá se eu tenho, minha gente. vamos ver. Vamos ver se segura. Vamos, Nós temos aqui 15 minutos para concluir, porque o vamos Instagram ele vai derrubar depois de 60 minutos ou até antes, tá? certo. O Nildo Alguém tem aí também aqui assistindo. Muita gente. Aí, Flavinha dando risada. Então, Estela, é muito importante isso que você está falando, né? Eu até tinha comentado outro dia com você sobre uma paciente que eu tenho lá do estado do Rio, onde foi uma decisão muito difícil, né? Há uns 3 anos atrás, são, no caso, dois idosos. A mãe do esposo e a mãe dela. Todas duas na mesma faixa etária e ambas com suas demandas importantes, né? Porém estabilizadas. E aí a família teve que se reunir e para poder tomar essa decisão de escolher uma instituição de longa permanência, enfim, fizeram a escolha
E aí a mãe do esposo foi para a instituição de longa permanência, né? Porém, por conta, talvez, da parte financeira, né, não tiveram como, optaram, né, por alugar um apartamento no mesmo condomínio, próximo, talvez até vizinho, né, para que a mãe ficasse. E aí ela comentando, né, sobre essa situação, e ela falando, né, que a mãe dela tem um quadro de depressão, é uma pessoa muito difícil de Aqui convivência. ficou no apartamento, não é isso? Aqui Aqui ficou ficou no em casa, apartamento. aqui ficou em É. casa, que ela nem aceitou morar com a filha e o genro, né? Então preferiu ficar sozinha. E aí ela fazendo essa comparação depois de alguns anos, né? Depois de uns 2 anos, ela fazendo essa comparação que a sogra aos finais de semana, eles vão, cada um dos filhos vão nos finais de semana, existe uma escala. Então, por exemplo, quando é a vez deles, vão lá, pegam ela, vão almoçar fora, ou fazem um almoço em casa, ou reúnem a família. Lá ela tem até salão de beleza para fazer unha, cabelo. Tinha uma opção dela ficar em um quarto sozinha e uma opção, a instituição ofereceu a opção de você ter que dividir o quarto com mais 4 pessoas, né? 4 outras senhoras. E aí ela queria ficar sozinha, só que depois resolveu ficar com essas outras, e mesmo que todo dia reclame, mas ela acha um barato ter que dividir. Ou seja, tem essa coisa toda da sociabilidade, da integração. Então tem E aquela muito jardim para passear, tem um local para fazer oração, eles fazem passeios culturais, vão ao teatro, é, tem nutricionistas que vão cuidar da alimentação, fisioterapia, sempre que necessário. Existe uma escala na instituição onde esses profissionais vão prestar os seus atendimentos com regularidade. Alguns precisam de um cuidador, porque tem alguma necessidade mais específica. Então, assim, existem instituições que cuidam do idoso dessa forma integral. E aí, os momentos que ficam para a família, que tem uma certa regularidade, aquele idoso ele continua sendo amado da mesma forma. Os aborrecimentos não vão existir com tanta frequência. Não é a mesma coisa de você estar todos os dias, muitas vezes ali, com situações assim bem, bem difíceis, né? E aí, ela falando para mim, né, que a mãe dela, depressiva, aborrecida, irritada, não quer sair de casa, não quer tomar banho. E ela falou, Lani, olha, se a gente tivesse tomado essa decisão antes, sabe, teria sido muito melhor. Mas a gente passou vários anos tentando convencer a família de que não era um abandono. A gente não é, estava abandonando. E hoje ela está muito melhor. é um Então, estigma social muito grande. Parte em isso culpa nossa, porque realmente por muitos anos a gente colocou as instituições de longa permanência, os asilos, né, como eram chamados, como realmente um lugar de abrigo e de despejo, entendeu? E de abandono. Mas é onde a gente tem que mudar essa concepção, porque a função da instituição de longa permanência não é essa. Não é abrigar quem está desabrigado. Não é a função da instituição de longa permanência. A função da instituição de permanência é, juntamente com a família, dar um suporte para aquele paciente que não está tendo condições plenas de ser cuidado pelo familiar. Entende? Mas ali é um conjunto de pessoas, né, que envolve familiar, envolve o Estado, envolve o cuidado de equipe de saúde, que juntos somos responsáveis por aquele idoso. E não adianta a gente ficar botando a culpa em um e outro, porque é isso que muitas vezes acontece.
Um fica botando a culpa do outro, que fica botando a culpa do outro, que fica botando a culpa do outro, e ninguém tem responsabilidade. Então, o que eu vejo muito em algumas instituições de longa permanência é que muitas pessoas abandonam realmente seu familiar ali. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar e saber que não é assim. Não é porque ele está ali para lhe ajudar, mas você tem a obrigação, você ainda continua tendo a responsabilidade sobre aquele paciente e que você tem que dar o carinho e o amor que você daria em outros momentos, sua ligação, sabe? Então, não adianta você culpar uma instituição de longa permanência, não estão fazendo nada. Sim, você está fazendo a sua parte de ir lá visitar e fazer. Muitas vezes não dá, sabe? Então, isso, cada um tem que saber a sua responsabilidade e saber de fato para que as instituições funcionam, como é para ser, para a gente dar o melhor, sabe? E cada um fazer a sua função, verdadeiramente como ela deve ser. Isso aí é importantíssimo. E desmistificar isso. Volto a dizer, o Técio foi muito feliz na hora que pontuou essa questão da nossa velhice. A nossa velhice, muitos de nós aqui, que estamos com nossos 30 e poucos anos, como é que vai ser a nossa velhice? Muito provavelmente não vai ser nosso filho que vai cuidar da gente. Provavelmente a gente pode estar numa instituição de longa permanência. Espero que numa boa instituição de longa permanência. Então, para isso, cabe a gente mudar toda a nossa percepção e mudar toda a cultura do que é uma instituição de longa permanência, como ela deve funcionar. Porque eu quero estar lá, mas eu quero ter a visita do mês sobrinhos. Eu quero. Para deixar registrado. Certo? Então, são essas coisas que a gente tem que desmistificar. A gente também não pode ficar culpando, julgando o outro, porque como você disse, por exemplo, você deu um exemplo de uma pessoa que, em um extremo sofrimento, deixou uma mãe numa instituição longa permanência e uma sogra no apartamento lá. E a pessoa que estava na instituição longa permanência, ela se saiu muito melhor, entendeu? Assim, de vida, qualidade de vida. Né? Então, veja, e o que é que a sociedade faz? O que é que a sociedade faz? Pois é. E o que é que a sociedade faz muitas vezes? Julga, né? Meu Deus, deixou a mãe lá na instituição de longa permanência. Sim, depende de como ela tenha deixado. Se ela realmente abandonou, aí é outra história. Mas muitas vezes ela não abandonou. Ela deixou a mãe lá, mas visita, leva para passear. Quantos e quantos familiares são desse jeitinho, entendeu? Então, eles conseguiram o apoio da instituição para coordenar eles. Então, eles têm que trabalhar, porque eles têm que ter o dinheiro, eles têm filhos, eles têm que cuidar, eles têm que educar esses filhos, então isso demanda muito de um cuidador. É esse ponto que eu quero chegar. Às vezes a gente não consegue tudo, então precisa de ajuda, de ajudar do idoso. Então, muitas vezes vai ser a instituição longa permanência. O que não pode é você abandonar, entende? Então, cabe àquele familiar que deixou o paciente ali, fazer a visita, passear, ver como é que ele está, se ele realmente está sendo bem cuidado ou não, porque se não tiver, cabe você cobrar para que esteja, entendeu? Mas é sabendo cada um a sua função. Isso é muito importante. Nós temos 5 minutinhos para encerrar. 5 minutinhos para encerrar. Alguém tiver alguma pergunta? Está fazendo aí, eu vou tentando concluir aqui, enquanto Lani observa. Mas a conversa que eu queria... Questão de tema para uma próxima, né? Joia. Eu vou fazer, na realidade, uma sobre cuidados paliativos, Lani, com o pessoal do lado de São Vicente. Acho que é no dia 16. Nildo depois me confirme. Que é um tema bem importante, que a gente tem informação não bem estabelecida, não, assim, as pessoas não sabem muito bem o que é cuidado paliativo. E a gente tem que informar isso da forma correta,
os profissionais Sim, muito de importante. saúde, né? E para a população de forma geral para entender. Então, esse é um tema que já está engatado. E a gente tem outro, acho que de insônia com Téssio, né, Téssio? Eu acho que é esse domingo outro, que é uma queixa extremamente comum no idoso, alteração no sono, né? É uma queixa extremamente comum. Vai ter essa live também. E a gente combina outra. Tema é o que não falta. Tema é o que não falta para a gente conversar. O dia 16 é o de... Vai ser pelo Instagram do São Vicente. E o de insônia vai ser pelo Instagram de Dr. Téssio, desse domingo a 8, 10 horas da manhã. É isso. E a gente combina depois outro tema, viu? Mas é importante. E, assim, só para concluir, o que a gente queria conversar mesmo hoje era isso, né? Dizer que é difícil, as pessoas julgam muito assim um cuidador, um filho, porque acha que é a responsabilidade, mas não sabe a sobrecarga que é muitas vezes para a pessoa. Então, assim, antes de julgar, ofereça ajuda, né? Ofereça uma hora de tempo para ficar com ele, para que ele possa cuidar do filho dele, para que ele possa fazer suas outras atividades, porque muitas vezes tudo que ele precisa é isso, sabe? A gente tem que ter esse apoio. Quem é cuidador, identificar que está com uma sobrecarga para se cuidar. É importante. Se você não pode cuidar de outra pessoa, se você não estiver bem, como é que você vai tratar de um transtorno de humor de uma outra pessoa se você está depressivo? Se você está ansioso? Fica difícil. Fica difícil. Então, você tem que estar bem, física, psicologicamente, emocionalmente, a respeito das coisas. Tem que ter ciência de todo o quadro, do que é que pode acontecer, o que é que não pode acontecer. Aquele determinado problema, como é que posso resolver? Entender qual a sua limitação. Isso é importante. E a sociedade não julgar. Né? Saber que tem essa possibilidade de uma instituição longa permanência, uma boa instituição longa permanência, e que cada um tem o seu dever, sabe? E que tem que ser feito. Então, é importante a gente desmistificar algumas coisas e repassar para todo mundo, sabe? E todo mundo ficava pensando, realmente, como é que vai ser? Como é que vai ser daqui a 30 anos, quando eu for idosa? Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de você? A gente tem que se programar para isso. E tem que programar não só a gente, nós, mas programar a sociedade. A sociedade precisa de mais cuidadores mais especializados na área. Para isso eles precisam de informação, precisam de profissionais que entendam o que é um paciente idoso, entende? Então, isso é formação. E a gente que tem um pouquinho dessa informação antecipada, a gente vai repassando. É a nossa função. Tá bom? Olha aí, Eita, André. Vou gravar o Joia, foi muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Maravilhoso que você teve essa ideia da gente falar, viu? Muito bom mesmo. Importantíssimo. Tá? Muito obrigada. E a gente vai falando sempre. E qualquer coisa. Tá, joia. Cheiro. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Tchau. Rafaela. Luziane. Entrando aí. Flavinha, boa noite, Flavinha.